Vote em mim para mudar, vote em mim para mudar. De acordo com meus planos, durante esses 4 anos eu quero me arrumar. Vote em mim para mudar, vote em mim para mudar. De acordo com meus planos, durante esses 4 anos. Olá, meus eleitores, quer dizer, amigos. Eu gostaria de saber se você já tem candidato. Gostaria de dizer que estamos de novo com Dicas do Coronel. Dessa vez com o tema política. Política? Mas o que tem a ver política com o Coronel Pacífico? Bem, nosso canal nunca falou de política. Mas por que vamos falar de política dessa vez? Vamos falar sobre política partidária? Não vamos falar sobre quem vai vencer a eleição para governador, prefeito, vereador, senador? Não. Na verdade, não. Vocês vão saber já já por que nós vamos falar sobre política. Roda a vinheta, pessoal, que lá vem Dicas do Coronel Política. Bem, pessoal, é isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre política, mas não é nada a ver com negócio de política. Eu não vou discutir candidato, não vou discutir nada disso, porque isso realmente não faz parte da temática do canal. Mas por que nós vamos falar sobre política? Bem, uma vez eu estava andando por aí, pelo centro da nossa cidade, quando encontrei um amigo meu. Ele falou, eu gosto do canal de vocês, tal. Por que você não fala sobre política? Aí eu pensei, mas política não tem nada a ver com o nosso canal. E realmente não tem assim, por assim dizer. Política está na vida da gente cotidianamente. Mas eu pensei bem melhor, disse, não, vou fazer sim um vídeo sobre política. Mas, vamos falar sobre política no cinema, nas séries e nesse quesito. Nós vamos falar sobre alguns, atenção, alguns, porque tem muita coisa de política. Nós vamos falar somente algumas coisas, referências que tem falando sobre a política na cultura pop, seja em filme, seja em séries, levando-se em conta de que ou falando da vida de um político de verdade, ou em que o panorama, o contexto daquilo seja a política em si. Então, para começar, vamos começar logo aloprando geral. Vamos começar logo com um cara que foi muito famoso, muita gente conhece ele por uma cartola, até eu já fiz o cosplay dele, olha a foto dele aí. Sim, nós vamos falar sobre Lincoln. Esse é o filme. Ganhou o Oscar de melhor filme, se não estou enganado, e de melhor ator, que eu tenho certeza que Daniel Day-Lewis ganhou esse filme como o melhor ator. Por causa desse filme, ele incorporou o papel do Lincoln. Muita gente gosta desse filme. O filme fala sobre toda a trajetória, desde a época da Guerra de Secessão do Sul contra o Norte, porque liderados por Lincoln, presidente dos Estados Unidos, quis acabar com a escravidão na época, só que o sul dos Estados Unidos a economia do sul dos Estados Unidos era toda baseada nos escravos. Por que acabar? Então houve a guerra do sul contra o norte, a guerra de secessão. Lincoln está nesse panorama geral, falando da história geral do filme. O que falar desse filme? Tem gente que gosta, mas tem gente que odeia. Porque o filme é longo, é extenso, tem muita conversa, porque o filme é histórico. Então, se você quiser assistir esse filme, já saiba, o filme é histórico, vai ter muita conversa, vai ter muita coisa, mas o filme é muito bom para quem gosta desse panorama. Então, se você gosta da história do Lincoln, do Abraham Lincoln, não vamos confundir esse filme Lincoln com o filme Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, que é outro filme. Então, vamos ter essa consciência. Se você quiser assistir o filme Lincoln, ele está na dica desse filme. Passando para a próxima dica. Bem, esse já é mais recente agora. Eu estou acompanhando direto. É uma série da Netflix chamada House of Cards. Bem, nós acompanhamos a história do Frank Underwood, que é um cara que não mede esforços para subir. Seja os esforços da maracutaia pura da política, seja através de manipulação, de briga, de extorsão, até mesmo, em alguns casos, matar as pessoas. Ele faz isso. O seriado, ele é brilhantemente estrelado por Kevin Spacey e tem vários atores muito bons. A atriz que faz a Claire Underwood, que é a esposa dele, bem, nós temos toda aquela referência. O personagem principal, que é o Frank Underwood, nós ficamos naquela, nós torcemos por ele, para que ele se dê bem, mas ao mesmo tempo nós odiamos ele, nós torcemos para que ele se dê mal, para que ele se lasque. Então, essa série vale muito a pena. A série
House of Cards se passa no cenário político dos Estados Unidos. Está atualmente em 3 temporadas e a 4ª temporada está vindo agora no próximo mês. Nesse mês agora de março já está vindo e eu estou esperando ansiosamente. Se você gosta desse panorama, você vai gostar sim, porque a série trata de política de uma maneira como ela é. Nós vemos a sujeira, nós vemos todas as maracutaias em si e você vai gostar. Não precisa, você não gosta de política? Tudo bem, assista porque você vai gostar pelos atores, pelo personagem e pela história em si. Você vai gostar, eu lhe garanto sim. Netflix está novamente de parabéns. Por quê? Bem, porque a Netflix faz papéis e faz séries muito boas. Então, House of Cards, mais uma dica do Coronel sobre política. Bem, nós não temos somente filmes ou séries que tratam de pessoas dos Estados Unidos. Por que não um político brasileiro? Sim, com um filme muito bem quisto e muito bem visto, em que o ator, que é o Tony Ramos, interpretou brilhantemente o filme com o personagem principal chamado Getúlio, que conta a história do Getúlio Vargas. Muita gente aprovou a interpretação do Tony Ramos como Getúlio Vargas, de toda aquela história do Estado Novo, de que ele era um político popular e populista, que muitas pessoas gostam. Até hoje em dia eu conheço pessoas mais velhas que até hoje em dia tem o retrato do Getúlio Vargas em casa. Bem, quem estuda a história sabe que ele não foi tão bom assim. Mas eu não vou julgar ninguém aqui nesse vídeo agora. O que eu vou dizer é: assista esse filme, porque você vai ter uma visão melhor sobre o cenário político na época dos anos do começo dos anos 1900, dos anos 30, que foi quando o Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo em 1939. Então você vai ter todo esse cenário político, como era a política naquela época, os adversários políticos, toda essa história, e a interpretação do Tony Ramos, novamente, vou dizer que está muito boa. Então, vale a pena sim. A história de um político nacional que fez e faz parte de nossa história. Todo mundo conhece, todo mundo já sabe, instituiu vários programas, e que você assista Getúlio, protagonizado por Tony Ramos. Assista, Getúlio. Próximo filme da lista. Bem, outro político que não é americano e também não é brasileiro. De onde ele é, então? Ele é indiano. Sim, Gandhi, que conta a história de uma das pessoas. Ele não é político, por assim dizer. Não estou bem certo se ele chegou a concorrer, foi eleito, teve votos, mas não importa. Às vezes você não precisa ser isso e ser uma pessoa política. Ele foi uma pessoa política, ele lutou pelos direitos da liberdade das pessoas, ele foi em busca, ele fez uma revolução indiana totalmente pacifista. Ele foi em busca disso. Obviamente que teve alguns cenários, eu não estou querendo julgar a história de ninguém, entenda isso. Eu vou indicar o filme, Gandhi. Ben Kingsley, que fez o papel, todo mundo achava, como um ator branco vai fazer um personagem que é moreno? Bem, quando a sua interpretação é boa, algumas coisas podem ser vistas. Esse filme, ele carrega vários títulos de como? Títulos de filme com o maior número de figurantes possíveis, títulos de que o filme foi muito bem recriado, de melhor ator, melhor, se eu não estou enganado ele ganhou também de melhor filme, não sei, vou dizer aqui embaixo, de que o filme é muito bom mesmo. Rapaz, vamos ter que assistir para a gente conhecer também um pouco da história do Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi responsável pela revolução, foi um dos responsáveis pela revolução indiana, e que esse filme vale muito a pena. Tem umas cenas de que a gente acha que são, por exemplo, CGI, muitas pessoas, mas não, eram figurantes mesmo, muitas pessoas. A história do Gandhi está brilhantemente contada no filme. Inclusive, falaram que o Gandhi tinha reencarnado no Ben Kingsley para fazer esse filme, porque a interpretação dele está muito boa e a caracterização também. Os próprios indianos falaram isso, de que o Mahatma Gandhi tinha incorporado ou reencarnado no Ben Kingsley para fazer esse filme, porque o filme realmente é muito bom. Então assista Gandhi. Próximos filmes de nossa lista. Vou indicar 2 filmes que contam um pouco da história do mesmo político. Quem é? Mais um político fora desse eixo, político africano. Ele é o Mandela. Mandela tem várias obras que contam a história dele, e eu vou indicar 2 filmes que contam realmente a história, que é o Mandela, Luta pela Liberdade, que fala um filme realmente sobre na época de que ele passou os seus 20 e poucos anos na cadeia, lutando pelos direitos da liberdade, contra o apartheid na África do Sul, que tinha esse fenômeno do apartheid, que ele estava na cadeia e mesmo assim ele continuou lutando. Foi preso por causa dessa luta contra o apartheid, continuou lutando dentro da cadeia, e quando ele saiu da cadeia, bem, aí
ele foi de imediato, ganhou logo o prêmio, o Nobel da Paz, e foi eleito o primeiro negro presidente da África do Sul, porque antes não era desse jeito. Então ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul eleito. E esse filme é muito bom. Aí nós temos essa parte do Mandela na cadeia, que é o Busca pela Liberdade, e temos ele fora, já depois que ele foi solto. Invictus, que é um filme, excelente, porque tem todo o panorama político da época, os problemas que envolviam, porque ele era um negro, os brancos tinham medo de que ele iria vir com toda essa temática, e toda essa temática de racista. Ele poderia achar, os brancos, acabou o reinado branco, agora só vai ter negro mandando. Os brancos ficaram temerosos por causa disso, porque os brancos mandavam na época na África do Sul, e o Mandela veio, mas em vez dele ter vindo com toda aquela carga negativa de raiva, ele veio com uma política mais abrangente, abrangeu os negros, abrangeu os brancos, tentou fazer uma política mais aberta para todo mundo, e foi muito bom. O filme trata sobre toda essa questão, e engraçado, como ele usou várias estratégias para tentar fazer com que a África ficasse mais unida. Como ele usou isso, o filme mostra muito bem claro, foi o rugby, que é um esporte muito bom, que futuramente vai ter um Dicas do Coronel somente sobre rugby. Mas por enquanto nós vamos falar sobre essa série, esse filme. Esse filme é muito interessante, bom demais. Mostra o rugby, mostra a parte política, mostra a parte pessoal do Nelson Mandela que aconteceu, de que ele tinha os problemas com a família, de que ele era separado da esposa, de que ele sempre perguntava para a pessoa. E Morgan Freeman, cara, incorporou muito bem o Nelson Mandela. Nelson Mandela faleceu recentemente, tem uns anos atrás, mas esse filme vale muito a pena mesmo. Se você que não conhece o rugby, acompanhe também. Springboks, seleção da África do Sul, ganhou em 1995 a Copa do Mundo de Rugby naquela época contra a Nova Zelândia, que é a atual campeã do mundo de rugby, que é a seleção mais top. Mas naquela época quem ganhou foi ele. E aí Nelson Mandela esteve bem à frente em si para vamos lá pessoal, vamos trabalhar junto, vamos fazer com que a África seja mais unida. E ele conseguiu. Bem, ele conseguiu. Não sei como está o panorama da África do Sul hoje em dia, mas digamos que está bem melhor de como era há uns tempos atrás. Assim eu espero. Posso estar falando alguma besteira? Posso. Me desculpem se estiver. E vamos terminando aqui com o último filme. É um filme documentário também, como eu já falei anteriormente. O nome desse filme é Fahrenheit 9/11. Esse filme ele foi muito interessante, que era na época das Torres Gêmeas. Sim, teve o problema das Torres Gêmeas, mas assim, ele começou a procurar aquela questão Bush, de que viu, ele estava eu lembro bem, quando eu assisti esse filme, de que ele estava em um colégio lendo para crianças, quando de repente vem um agente do serviço secreto, fala no ouvido dele o que o atentado tinha acabado de ocorrer. Ele fica parado, remoendo, acontecendo aquilo. O filme fala todo sobre esse desdobramento político de que aconteceu. O filme Fahrenheit, como o próprio nome já diz, fala sobre o atentado das Torres Gêmeas e com todo esse panorama político. Pessoas reais, eles pegam mesmo os vídeos do que estava acontecendo, olham e tem todo esse panorama. Se você é interessado nesse tipo de teor político, por assim dizer, acompanhe esse filme, porque eu acho que você vai se interessar sim. Pessoal, esse foi o Dicas do Coronel dessa semana, mais um política. Bem, se você acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado, mesmo que seja um tema diferente, que você, vou falar política, eu vou assistir um tema, vai falar sobre política, um vídeo sobre política, vai falar sobre tal, não sei. Tinha outros filmes que eu poderia elencar? Tinha outros filmes que falam? Tinha. Se eu esqueci, coloque aqui que vai que tem algum parte 2, tal, 3, 4. Nós falamos sobre o filme Getúlio, que é um filme brasileiro. Ele poderia estar na lista dos 10 bons filmes brasileiros, mas eu quis botar ele no filme sobre político também. Tem outro filme também brasileiro que fala sobre a vida de um político muito famoso, só que eu não vou indicar, não é nenhuma preferência política. É pro detalhe mais claro possível, que eu não assisti o filme. Como é que eu posso indicar um filme que eu não assisti? Então fica meio complicado. Então por isso que eu não indiquei nenhum outro filme. Acho que você sabe que filme é esse, não é? Alguém que é filho do Brasil. Mas tudo bem, não vou falar sobre preferência política. Então, se você gostou desse vídeo agora aqui, clica aqui no gostei.
entendeu? E se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos outros vídeos. Comente, como eu já havia pedido, filmes que eu não falei ainda, que eu possa falar posteriormente. E diga o que você gostou. Você gostou do filme, tal? Você gostou desse vídeo? Fale aqui, tal. E compartilhe esse vídeo para que esse Coronel Pacífico chegue lá nas alturas. Acompanhe os nossos parceiros que vão aparecer na tela. E, pessoal, novamente, muito obrigado e até mais!